Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. E oferecemos a Ti o louvor dessa noite, reconhecendo que se queremos mãos limpas e um coração puro, e esse é o desejo do Teu coração, isso só pode acontecer por esta graça tão preciosa que vem de Ti, porque as Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã em nosso Pai. E esta é a razão de estarmos aqui Te adorando nesta tarde. Esse início de noite deste domingo, queremos oferecer-Te o louvor deste lugar. O louvor do coração da Tua igreja, nós entregamos a Ti, como uma expressão da nossa gratidão por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes, porque o que o Senhor faz é o resultado de quem Tu és. Tu és soberano, Tu és santo, Tu és justo, maravilhoso. O Senhor está sentado no alto e sublime trono, mas o Senhor habita com aqueles que tremem diante da Tua palavra. Fale conosco hoje, revela-te a nós e traz-nos para perto do Teu coração, Senhor, para que possamos caminhar em uma semana marcada pela Tua vitória, por coisas lindas que o Espírito Santo fará por nós e através de nós, e a graça extraordinária do Senhor possa se manifestar, e nós possamos ser instrumentos e condutores dessa extraordinária graça de Deus esta semana. Obrigado por cada filho que venceu a chuva e veio a esta casa para Te adorar. Estamos diante da mesa do Senhor e o nosso convite é: vem cear conosco, Senhor. Vem cear conosco nesta noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Toma o Teu lugar, Espírito Santo. Tu és o pastor desta igreja. Oh, nós levantamos um altar de adoração ao Teu nome neste lugar. Nós exaltamos o Teu nome que é santo neste lugar. Você pode levantar suas mãos a Ele por um minuto. Para naquela cruz Ele levanta os braços e foram pregados pelos cravos por mim e por você. Então levante suas mãos comigo assim, descruze os seus braços, levante suas mãos assim comigo, ó. Levante suas mãos para Ele, feche os seus olhos e só deixe sair dos seus lábios palavras de gratidão ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor, aquele que foi à cruz e pagou o preço da nossa redenção. Ele não está na cruz, irmãos, Ele não está no túmulo, porque o cruz não é o seu lugar. O túmulo não é o seu lugar, o lugar dele é o seu coração, é o meu coração. Ele ressuscitou para habitar em nós, fazer morada em nós. Adoro, deixa palavras de adoração sair dos seus lábios. Quem sabe você não fez isso hoje? Faça isso agora, Senhor. Nós Te adoramos porque pelo que Tu és, nós Te adoramos, nós Te adoramos. Essa casa Te adora, essa casa que conhece o que significa esse lugar. Reconhece o teu amor, esse lugar, reconhece que Tu és grande e que Tua vida é sublime do nome do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vem o Teu reino, vem o Teu reino, vem o Teu reino. Mais de Deus, mais na vida deste moço, dessa moça, mais na vida deste homem, dessa mulher, mais na vida deste filho que precisa de um milagre hoje, de um toque sobrenatural. É a Tua presença que vai colocar esse milagre. Então mais essa presença, mais essa glória, mais essa unção. Sinta esse louvor que está subindo aqui. A Deus possa trair a Tua glória neste lugar. Vem com a Tua doce presença, vem tocar cada um de nós neste lugar. Nós somos condutores dessa glória, condutores dessa presença, porque o milagre está na nossa boca, Senhor. Senhor, o nosso milagre está na nossa boca. Oh, aleluia, muito obrigado. Levante suas mãos mais alto que você puder. Libera a Ele um forte aplauso. E libera a Ele um lado de vitória, igreja. Aleluia. Eu abraço você, Senhor, porque o seu milagre está na sua boca. Diga: o seu milagre está na sua boca. É você que profetiza. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua que ama comerá de seus frutos. Queridos, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, apesar das abundantes lutas. Você, primeiro, pensar
quero partilhar com você um princípio hoje. E durante essa semana e a semana passada, o Senhor vem inquietando o meu coração sobre isso. Não vou terminar essa palavra hoje, vou terminar no próximo domingo. Eu estou lançando aqui um desafio a cada discípulo nessa casa hoje, para nós entrarmos num tempo de jejum e oração pela igreja e pelas nossas famílias. Eu quero falar hoje sobre vencendo o espírito de Amaleque. Quem foi Amaleque na Bíblia? E o que os amalequitas fizeram com o povo de Deus? Eu quero tratar esse tema com você. Quero muito a sua atenção. Não vou prolongar. O assunto é interessante. Temos muita coisa para falar. Mas eu vou pautar em 2 palavras exatamente para transmitir um princípio rápido e que você consiga entender. Eu penso que a Julinha deixou pronto para nós um pequeno encarte sobre esse tema, com uma agenda de um desafio para você nessa semana, entrar comigo num tempo de oração e de jejum. E no final nós vamos entregar para vocês. Mas pode abrir a sua Bíblia no 2º livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 17. E este texto do capítulo 17, do versículo de número 8 em diante, é que vai respaldar a palavra que vamos ministrar. Eu vou esperar que todo o pessoal do louvor venha. Vou esperar que todos retornem, porque eu quero que vocês me ouçam com muita atenção. Porque se você não entender esse princípio, você não vai praticar o que eu vou lhe orientar a fazer. Mas ouça o que eu vou lhe dizer. Quando nós abortamos uma instrução, nós abortamos uma colheita. Quando nós ignoramos uma instrução, nós matamos uma semente de fé no nosso coração. Você pode olhar para a Bíblia, que a Bíblia é um livro de instruções de Deus, de princípios de Deus para o homem. A Bíblia é o manual de Deus para nós. Se nós queremos viver na terra como filhos de Deus, se queremos viver na terra como príncipes de Deus, como verdadeiros filhos de Deus, nós temos que conhecer a Bíblia. Eu não sei como é a sua vida de leitura bíblica, se a Bíblia é o teu livro de cabeceira, ou se você usa a Bíblia só quando você está passando por um momento difícil, então você vai lá e a usa como um talismã. Você abre e diz: vamos ver o que Deus vai falar, e coloca o dedo lá e lê, e aí você diz: então Deus falou, é isso que eu vou fazer. Você precisa colocar a Bíblia como um princípio de regra, como regra de fé e prática da sua vida. Você não pode ler a Bíblia só no momento que você precisa. Você precisa ler no momento que precisa, mas todos os momentos você precisa das instruções. Então seja um leitor da palavra de Deus, seja um amante da Bíblia. Eu troco de Bíblia a cada 2 anos, mas eu visco toda a minha Bíblia. Eu escrevo nos rodapés, eu escrevo nos espaços, eu uso caneta de cor para manusear a minha Bíblia, porque eu leio muitos livros, mas os livros eles me auxiliam, mas a Bíblia é meu livro de cabeceira. Então, se você não entender o princípio, se você ignorar uma instrução, você mata uma colheita. Então, a instrução que eu vou lhe dar hoje, ela pode estabelecer um foco para você daqui para frente. Ela pode dar um norte para você. Você precisa colocar isso aqui em prática. Olhe para mim, não vocês. Estou aqui como um profeta de Deus essa noite. Estou aqui debaixo de uma palavra de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração, que Ele ministrou para a minha vida de forma particular. E todas as vezes que venho a este altar para ministrá-los, eu venho com uma palavra que Deus ministrou primeiro no meu coração. Porque se Ele não falou comigo primeiro, eu não tenho autoridade para estar aqui e ministrar a vocês. Há 2 semanas eu venho orando ao Senhor sobre algumas coisas que eu tenho feito uma leitura sobre a igreja que o Senhor me colocou como pastor. E tenho notado que alguns dessa comunidade têm sido flechados por espíritos de enfermidades, por desemprego, por situações de perdas,
emocionais, físicas e espirituais. E num tempo de oração na presença do Senhor, Ele ministrou isso muito forte no meu coração, sobre os amalequitas, o que eles fizeram com o povo de Deus. Israel é uma figura da igreja. Veja aí no texto que você tem a sua Bíblia aberta, por favor. Se você não a tem, procure estar ao lado de alguém que pode auxiliar você nessa leitura. Livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim foram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então edificou Moisés um altar e chamou o seu nome. Vamos lá, levante a mão direita e diga: o Senhor é a minha bandeira. Senhor é a minha bandeira. Agora toda a igreja falando junto comigo, dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Mais forte: o Senhor é a minha bandeira. Mais uma vez: o Senhor é a minha bandeira. Quem é a sua bandeira? Senhor. Quem guerreia as suas guerras? Mas Ele precisa de você. Ele vai guerrear as suas guerras, mas Ele precisa de você. Nós precisamos acordar e pararmos de sermos omissos, e parar com essas orações religiosas que às vezes fazemos. Eu já coloquei nas mãos de Deus. Claro que está nas mãos dele, tudo está nas mãos dele, mas Ele não disse para você colocar nas mãos dele e ficar ocioso, deixar de orar, de ler a palavra, de meditar na palavra. A palavra de Deus nunca diz que Deus vai vencer o mal por você. A palavra de Deus diz que o Senhor vai te dar força. Lá no profeta Isaías ele diz assim: não temas, esforça-te, tem bom ânimo. Ele disse para Josué, lá no começo do livro de Josué: há um caminho de prosperidade para você, há um caminho que você vai ser bem sucedido, um caminho que está pavimentado pela minha graça, pelo meu amor, pela minha força. Você vai trilhar um caminho novo. Lá no capítulo 3 de Josué diz assim: o caminho que vocês vão começar a andar é um caminho que vocês nunca trilharam antes. Vocês nunca andaram por este caminho. Deus está abrindo um caminho novo para você. Quem crê, diga amém. Amém. Ele está abrindo um novo caminho, mas você terá que se esforçar, porque Ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. O próprio Cristo diz que a gente vai enfrentar momentos difíceis. Nós não temos que apresentar um evangelho light, sem cruz. Não tem evangelho sem cruz. Vem para Jesus e todos os seus problemas estão resolvidos. Esse não é o evangelho de Jesus. Vem para Jesus e você vai ter poder e riqueza.
riqueza. Não. Quem ofereceu poder e riqueza foi Satanás. Lá na tentação do deserto, ele ofereceu para Jesus riqueza e poder. E ele disse para Jesus: se você me obedecer, se você me adorar, você vai ter riqueza e poder. Jesus disse que nele nós somos mais do que vencedores. Posso ouvir amém? Amém. Você é mais do que vencedor em qualquer situação que você estiver enfrentando. Pastor, eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pela dificuldade, eu estou passando pelo fogo. Eu vou te dizer, o fogo não vai te queimar, a água não vai te afogar, porque a mão de Deus está com você. Amém. O leão não vai te devorar, irmão. Ele tem poder de fechar a boca dos leões. Mas é necessário que você tenha o cheiro do céu. Porque se você tiver cheiro de carne, o leão come e o fogo queima. Se você andar na carne, se tornará comida de serpente. Porque a sentença do Éden foi para a serpente que ela comeria do pó da terra. Você não nasceu para ser comida de serpente. Você nasceu para viver com Cristo, ser filho do Altíssimo e ter a identidade de um filho de Deus. Glória a Deus. Ele te chamou para isso. Ele não chamou você para viver de cabeça baixa, entregando-se diante dos problemas, das dificuldades. Elas estão aí, elas existem. Os ventos vão soprar contrário. O seu barco pode estar no meio do mar, açoitado pelos ventos. Mas se Jesus estiver nesse barco, você vai chegar do outro lado e você vai cantar o cântico da vitória. Pastor, minha família está sendo açoitada. Pois eu quero te dizer que se nós entrarmos nesta rota, os amalequitas, o espírito maldito de Amaleque, não vai roubar o que Deus tem para a sua vida. Pastor, quem é Amaleque? Amaleque foi um filho do adultério e foi da descendência de Esaú. Na verdade, Amaleque está falando de um espírito maligno. Presta atenção aqui. Que significa engano, maldição, murmuração, maledicência. Pessoas que chegam perto de você. Você sabe o que significa murmuração? É cochichar, é falar baixo no ouvido do outro. Quer dizer, está vendo o que fez? Essa pessoa é assim mesmo. Você sabia que aquela pessoa fez isso? O murmurador, ele nunca chega para você para dizer para você o que ele quer dizer. Ele fala para outro, falar para outro e para outra pessoa ficar sabendo. Esse é o espírito de murmuração. Se você ler os versículos anteriores do capítulo 17, que nós estamos lendo, o povo de Israel havia chegado num lugar chamado Sim, e houve falta de água ali, e eles começaram a murmurar contra Moisés. E o versículo 3 do capítulo 17 diz que eles tiveram sede, e o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Então eles entram no campo da murmuração. E se você ler todo esse texto, Moisés está falando com Deus por causa da murmuração do povo, e ele está dizendo: Deus, o que eu vou fazer? O povo daqui a pouco vai me apedrejar. E aí Deus dá uma direção. Deus disse para ele: você vai falar, ferir a rocha. Você vai até a rocha, você vai ferir a rocha. Aqui não era para falar, aqui era para ferir. E ele fere a rocha. E então Deus dá água para o povo. Mas é assim, os primeiros 7 versículos do capítulo 17, a última expressão, a última frase do versículo 7, diz assim: que o povo perguntou: está o Senhor no meio de nós ou não? Note que eles colocam em dúvida um Deus que havia operado tantos milagres, um Deus que operou milagres no Egito, um Deus que abriu o mar para eles passarem, um Deus que havia feito chover maná do céu, um Deus que havia providenciado carne, um Deus que tinha feito coisas extraordinárias e sobrenaturais. Queridos, e às vezes nós olhamos para isso, preste atenção, e a gente pensa assim: eles foram muito ingratos com Deus.
Eles não deviam ter sido assim com Deus. Olha quantas coisas boas Deus fez com eles. Só que às vezes nós agimos exatamente assim. Nós ficamos fazendo inventário das coisas que não temos, ao invés de fazermos inventário do que temos. Muitos de nós aqui nesta noite estamos dizendo: Deus, se o Senhor me desse isso, eu daria isso para o Senhor. Por favor, pare com isso. Pare com isso. Porque isso pode se tornar uma murmuração. Eu quero que você comece a usar o que você tem. Porque o que você tem hoje é uma semente poderosa para fazer você viver uma grande colheita na sua vida. Posso ouvir amém? O que você tem hoje na sua mão é uma semente poderosa que vai transportar você para o extraordinário de Deus. Levanta a mão direita e diga comigo: a semente que eu tenho nas minhas mãos pode me transportar para uma colheita extraordinária. Cutuca no irmão do seu lado e diga: você ouviu isso? Você falou isso? Queridos, nós falamos isso aqui, depois nós vamos sair ali fora. E se a gente não cuidarmos, nós vamos começar a ser murmuradores. Reclamar do que não temos, em vez de agradecer o que temos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe como nós derrotamos o mal? O mal é derrotado com a palavra de Deus. Quando nós estamos firmes em Jesus, que é a rocha, e quando colocamos o poder do nome de Jesus em ação, através da palavra, nós derrotamos Satanás. Jesus se manifestou na terra para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8 diz isso. E ele veio para desfazer as obras de Satanás. Eu quero colocar alguns pontos para você entender essa mensagem melhor. Temos aquele material lá, Julinha, cadê Julinha? Ok. Nós vamos deixar com você um encarte que vai ficar dentro da sua Bíblia. E nesse encarte tem um resumo dessa palavra que eu estou ministrando. E tem também uma agenda para que nos próximos 7 dias você entre comigo numa guerra contra esse espírito de Amaleque. Você vai notar, durante esse tempo que nós vamos ministrar aqui, que esse espírito de Amaleque está presente. E como que ele age? O texto diz como esses amalequitas agiram. Quando o povo de Israel, presta atenção para você entender o contexto. O povo de Israel é levado para um lugar chamado Refidim. Esse lugar, Refidim, significa, no original, lugar de descanso, lugar de refrigério. Você já passou por um momento difícil na sua vida assim, que sugou suas energias? Você está exausto, cansado, e você chegou num lugar e diz: até que enfim, agora eu vou descansar. Está tudo tranquilo, e de repente mesmo, surge uma situação que você fala assim: mas agora, Senhor, esse momento que eu estava esperando que eu ia descansar, depois de todo esse momento de desgaste, por que aconteceu isso? É exatamente o Refidim da sua vida. E é lá que o espírito de Amaleque vai agir. Sabe o que os amalequitas faziam, irmãos? O povo de Israel, da batalha, da caminhada no deserto, estavam cansados. Alguns estavam doentes, alguns estavam fragilizados, tinham perdido as forças, estavam desanimados. E Amaleque vinha por trás daquela multidão, ia pegando aquelas pessoas doentes, fragilizadas, e ia matando aquelas pessoas. Ele pegava aquelas crianças debilitadas na caminhada do deserto, com sede. Eles eram cruéis, eles eram guerreiros preparados há anos, eles eram os primeiros povos daquela terra, eles tinham todo um preparo para a guerra. E essa notícia chega a Moisés como líder do povo, e Moisés fala: isso não pode acontecer, está fragmentando o meu povo, está ferindo as pessoas, machucando pessoas, destruindo pessoas. Então o que Amaleque faz hoje? Ele rouba o sonho da igreja, ele fragiliza as pessoas, ele entra nas famílias que estão vivendo momentos conturbados, difíceis, e ele começa a drenar essa família. E ele começa a usar as palavras que estão sendo liberadas dentro de casa, contra a própria casa, contra a própria família. Ele é o valente que Jesus falou, que está lá dentro da casa, guardando a casa, com
confiando nas armas que ele tem. Quais são as armas que Satanás tem dentro das casas hoje? A palavra. É o marido que diz: não tem mais jeito. É o marido que por uma coisa pequena começa com uma discussão com o esposo, e começa com um espírito de acusação dentro de casa. Ele diz: você é culpado. Outro diz: você é culpado. E essa coisa vai se avolumando, e o diabo vai pegando essas palavras, porque o que você fala é matéria-prima para Deus ou matéria-prima para Satanás. Suas palavras, elas saem carregadas de poder, elas liberam vidas, elas liberam morte. E então o espírito de Amaleque está agindo, e ele entra nas famílias, e ele começa a pegar as pessoas fragilizadas, pessoas que estão emocionalmente fragilizadas. Você sabe que uma pessoa em depressão, ou uma pessoa emocionalmente fragilizada, ela perde as possibilidades de exercer a fé. E às vezes você olha e diz: mas você precisa ter fé. Ela tem fé, a fé está dentro dela, mas emocionalmente ela está fragilizada. E o diabo está trabalhando, esse espírito de Amaleque está trabalhando para que ela não rompa, para que ela não consiga ativar a fé. E quando eu estava falando, estudando sobre isso, preparando essa palavra, o Espírito Santo diz no meu coração: você precisa liberar um decreto sobre a igreja, de que o Senhor é a nossa bandeira, de que o Senhor é a nossa bandeira. E eu estava em oração, e eu comecei a ler esse texto e recitar essa frase, que eu pedi você para recitar 3 vezes comigo: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira. E à medida que vinha dizendo isso, o meu espírito se enchendo de graça, de força, de unção, de autoridade, e eu começava a ver como que muralhas iam caindo, e a gente ia entrando numa dimensão de conquista em Deus. Então, por favor, fique comigo, levante as suas mãos e aplauda Ele. Eu quero te desafiar a estar comigo nesse projeto de oração. Eu vou lançar um projeto para você. Depois eu vou comentar mais domingo sobre esses pontos. Mas existem 2 coisas que eu vou pontuar aqui. O que nós podemos fazer para derrotar esses espíritos que roubam o descanso e o refrigério que o Senhor tem dado a nós? O que podemos fazer, pastor? Não podemos ficar passivos, igreja. Não podemos nos calar. Não podemos ficar numa posição neutra. Não podemos ficar olhando e dizendo: eu vou ficar aqui para ver o que vai acontecer. Não. A palavra oração é ação. Eu estou orando, mas eu tenho que agir. Todos nós somos espirituais o bastante para saber que a oração funciona. Todos nós somos espirituais o bastante para saber que precisamos orar. Todos nós que estamos aqui somos resultado de oração. Todos nós fomos tocados porque alguém orou por nós. Sim ou não? Sim. Nós sabemos que a oração funciona, mas nós esquecemos que oração é ação. Nós temos que orar e agir. Ontem eu falava isso com a pastora Elma, e nós dizíamos: às vezes as pessoas usam uma frase assim: eu já coloquei na mão de Deus. Mas e você está nas mãos de Deus? Sua vida está nas mãos de Deus. Suas atitudes são atitudes de Deus. Suas palavras são palavras de Deus. Ele é Senhor e Salvador, ou você o quer só como Salvador? Não, eu quero ser salvo, pastor. Eu quero enfrentar esse problema, eu quero sair do lado de lá vitorioso. É isso que eu quero. Mas Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o anfitrião da sua festa? Ele está lá dentro como apenas um convidado, ou um mero convidado, ou Ele já é o anfitrião da festa? Jesus foi convidado para uma festa de casamento, mas o milagre só aconteceu quando Ele foi o anfitrião da festa. Ele tinha o comando da festa. Tua casa é um lugar de bênção. Quem comanda lá? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Primeira coisa que você e eu precisamos fazer: mantendo as mãos levantadas diante do Senhor. Levante a sua mão e repita comigo: mantendo as minhas mãos levantadas diante do Senhor. O texto diz assim: ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. O outro ponto que eu vou apresentar, que vai no encaixe com vocês,
é entender que a oração sustenta o sinal de aliança do Senhor. Duas coisas. Você vai conversar sobre isso na tua célula, você vai orar sobre isso na célula. Líder, olha para mim, líder de célula que está aqui, o encarte que você vai receber tem a sua mensagem da célula. É sobre isso que você vai meditar na célula, é sobre isso que você vai ministrar na célula, e você vai desafiar seus discípulos a estarem numa semana de jejum e oração. Eu quero pedir a todos os líderes de células que têm seus grupos no Zap, que mande uma mensagem hoje sobre essa convocação, porque muitos não estão aqui. Porque nós vamos entrar numa semana de jejum e oração a partir de amanhã ou a partir de hoje à meia-noite. Você vai consagrar ao Senhor uma refeição: o seu almoço, o seu café da manhã ou o seu jantar. Não entre em crise. O jejum não é para quebrar Deus, o jejum é para quebrar você. O jejum é para matar a sua carne, porque quando você jejua, você declara: eu dependo de Deus. 7 dias, diga comigo, 7 dias. 7 dias. 7 dias, começando à meia-noite dessa segunda-feira, indo até domingo às 6 horas da tarde, ou até às 8. No domingo, como vai funcionar o nosso programa de oração da semana? Todas as manhãs na torre, das 6 às 7 da manhã. Sua igreja já faz isso há mais de 800 dias. Há mais de 800 dias, essa torre nunca se fechou às 6 horas da manhã. 828. 828 dias hoje. Então, se você nunca visitou a nossa torre de oração, e se você nunca despertou o seu relógio 6 horas da manhã para a oração, eu quero lhe desafiar a orar de jejum. Pastor, é melhor eu orar deitado na minha cama, no meu travesseiro. Eu quero que você se mexa, irmão. Cutuca no irmão do seu lado e diga para ele: se mexa, irmão. Se mexe, irmão. Em casa a gente não ora, né, velho? Nós temos uma ovelha aqui. Você fica na cama. Ô, Janine, faz assim, minha filha. O que você fez nesse pedaço aí? Tudo bem? Então, a Janine trabalhou por muitos anos como enfermeira à noite. Então, ela não dorme durante a noite. Então, se você chegar na torre 6 horas da manhã para orar, você vai ficar em pé, Janine, para todo mundo te ver. Você está vendo como ela está? Belezinha, linda? Não é? Se você chegar às 6 horas da manhã na torre, você vai encontrar a Janine assim. Ela vem toda chique, toda preparada, e vem para oração. Depois ela volta para casa. Como ela está aposentada, e aí ela pode dormir de manhã. Como você não pode, então durma à noite, mas acorde às 6 da manhã e vem orar com a gente. Cadê o pessoal da região azul? Faz assim. Região azul. Dá um grito aí, ô líder. Aleluia. Região azul. Põe o relógio despertar lá. Fernando, quantos dias você já levantou 6 horas da manhã para trabalhar? Você essa semana você vai levantar 6 horas da manhã para vir orar? Então, meu desafio a vocês é este: amanhã nós vamos iniciar 7 dias, preparando para 50 dias que começa na Páscoa, da Páscoa ao Pentecostes. E aí, lá no domingo, dia 21, que é o domingo da ressurreição, eu quero convidar todos vocês que estão aqui para a ceia da ressurreição comigo. O dia que vai acontecer? Dia 21, o domingo da ressurreição. Eu vou estar aqui a partir das 8 horas da manhã, e às 9 horas eu vou iniciar a nossa celebração. Eu quero a dança da igreja, eu quero o louvor da igreja, eu quero todos os ministérios da igreja, todos os pastores e líderes da igreja aqui, dia 21, para a ceia da ressurreição. Eu ia marcar a ceia às 6 horas da manhã, mas eu dei uma oportunidade a você de dormir um pouquinho mais. Eu vou começar às 9, viu, pastor? Então você vai receber essa agenda no nosso encarte daqui a pouco. Vai ser os horários de oração. Ah, pastor, mas eu não posso vir pela manhã, às 6 da manhã. Bom, se existe um motivo justo que você não pode vir,
você está abençoado. Mas se é só porque você quer dormir, eu quero acordar você. Eu quero te dizer o seguinte, que os anjos de Deus vão te acordar. E eu vou orar porque a partir de amanhã, às 6 da manhã, você, que só não quer vir, porque vai dormir mais tarde, que o Senhor retire o seu sono a partir das 6 horas da manhã. E que você acorde e venha orar comigo. Porque se você deixar o sol aquecer, ele vai derreter o maná. Maná se pode ser. Agora você diz, e daí, pastor, não posso orar pela manhã. Ok, você pode entrar no seu quarto e fazer um tempo de oração. Você pode vir para a igreja nas reuniões que temos aqui um pouco mais cedo para orar, a partir das 7 às 19 horas de terça-feira. Eu já estou ali para oração. Amanhã nós temos a escola, a confraternização da escola de crescimento. Você pode vir mais cedo para o tempo de oração. Vamos nos mobilizarmos para isso. E você vai fazer. Se você quiser fazer no dia, eu estou sugerindo uma revisão, mas algumas pessoas querem fazer todo dia, ou fazer só o dia com líquido. O jejum é um período que você separa sem se alimentar, para ficar com o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deixa eu te ensinar um princípio poderoso aqui antes de terminar. Pegue aí a sua Bíblia, só para recapitular o versículo com você. O versículo 12 diz assim: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Olha aqui para mim. O que eles puseram para que Moisés se assentasse? Quem é a pedra da esquina? Jesus. Eu quero dizer para você, se ele for a rocha da tua vida, se você estiver com ele, não haverá Amaleque que vai parar você. Se você sentar-se sobre a rocha que é Cristo, ele colocará sempre o cântico da vitória na sua boca. Quero te dizer que Cristo foi para a cruz e pagou o preço para destruir todo espírito de Amaleque que vem roubar seus sonhos, seus projetos, sua esperança, para fragilizar você. E hoje o decreto é esse: você está sobre a rocha que é Cristo, e você é mais do que vencedor. E dê uma palma a ele, e dê um brado de uma igreja vitoriosa. Aleluia. Eu deixo uma pergunta para você. Ele é o Senhor da sua vida? Amém. É Ele que comanda ou é você? É Ele. É Ele que está no controle ou é você? É Ele. Não é? Às vezes a pessoa diz assim: não, eu tenho o controle da televisão, eu que mando, mas o controle te controla muito mais do que você controla o controle. Não é? E às vezes nós falamos: Deus, está tudo na tua mão, você está no controle de tudo. E Deus olha e diz: ah, se eu estivesse. Sabe, queridos, o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. E Ele está querendo que nós levantemos uma bandeira hoje, que Ele seja a nossa bandeira. Domingo eu vou fazer um ato profético aqui sobre essa questão da bandeira. Mas eu quero te desafiar hoje a começar comigo. Porque o que nós vamos fazer domingo é levantar um altar para estabelecer que Ele é a nossa bandeira. Mas essa semana nós vamos preparar nosso coração. Olha aqui para mim, quando a gente pega uma mensagem dessa, durante a semana, esse espírito de Amaleque veio para tentar a gente. Se alguém vir até você essa semana e convencer você com um espírito de murmuração, de maledicência, você precisa entender isso. Uma coisa, amados, que às vezes nós não percebemos é o seguinte: que para sermos leais a Deus e leais a quem Deus colocou sobre a nossa vida, a gente terá que vencer, romper a amizade com algumas pessoas. Existem pessoas que chegam na nossa vida que são verdadeiros parasitas. Elas vêm para roubar sua esperança, sua fé, para murmurar, para te encher tua cabeça.
Você tem que aprender a perceber essas coisas. Porque tem pessoas que elas só se ocupam disso. E elas dão um de espiritual. Não, eu orei. E você vai analisar que a vida dela não é uma vida de oração. Então eu quero te pedir em nome de Jesus que você acorde para isso. Qualquer portador de notícia do sepulcro que chegar até você essa semana, rejeite. Aborte qualquer tipo de conversa que não agrade a Deus. Vigie seus lábios. Uma palavra que a pastora Elma entregou aqui sobre a semeadura domingo passado no Salmo de número 1. Então, afaste-se do conselho do ímpio. Afaste-se do caminho do ímpio. Não se assente na roda dos escarnecedores. Se você sabe que aquela pessoa é crítica, murmuradora, fica falando mal dos outros, e você senta com ela para ouvir ela, você está comendo do lixo dela. Então é você que precisa policiar. É você que tem que guardar seus ouvidos. Porque o alvo de Satanás é colocar dúvida no seu coração. Foi o que Amaleque estava fazendo com as pessoas lá. Porque é um espírito. Por isso que Deus fala que haverá guerra de geração em geração contra Amaleque. Você está em guerra, irmão. Aí você diz, mas o inimigo me atingiu. Você está numa guerra, irmão. Numa guerra você bate, você leva. Mas o que você tem que ter certeza é o seguinte: que nessa guerra o Senhor pelejará por nós. Isso vai levar você a ver com os olhos de Deus. Se você não pôde estar comigo hoje de manhã, ouça a palavra que ministrei hoje de manhã, que está lá no Face, na página da igreja. Deus trabalha na noite. Ele trabalha nas noites da nossa vida. É uma palavra de 22 minutos. Não é cansativo. Entra lá e ouça essa mensagem durante essa semana. Vamos ficar em pé. Dri, Paulo, o Senhor louvou a sua vida.